Fala galera, Colares aqui. Recentemente a gente fez uma viagem lá para Santa Cruz do Sul, para Oktoberfest, e nesse vídeo eu quero trazer uma dinâmica um pouquinho diferente para vocês, tá? A gente vai mostrar um pouquinho do que a gente viveu lá, de alguns lugares que a gente visitou e de algumas experiências que a gente vivenciou por lá. E junto com isso eu também vou trazer muito conteúdo de valor, tá? Eu quero conversar sobre o seguinte: como manter um negócio de prestação de serviço enquanto a gente viaja, tá? E para isso a gente vai passar por 3 principais pontos. Planejamento financeiro de projetos, o quanto isso faz diferença na prática para que você não fique maluco, doido na viagem, sem organização. Então a gente vai trazer experiências que a gente vivenciou para conseguir clarear um pouco mais desse assunto para vocês. Além disso, também um outro ponto mega importante que a gente vai trazer é sobre clientes alinhados, o quanto isso também faz muita diferença. E, de novo, a nossa experiência. Então esse é um vídeo muito... acho que um dos vídeos do canal mais... não reais, mas mais próximos, assim, do que realmente a gente vivencia na prática, de coisas que já aconteceram que não foram tão legais, né, em relação a clientes, experiências profissionais. E o terceiro ponto que o Gabriel vai trazer também, que são sobre processos que você consegue automatizar dentro da empresa. Então ele entende um pouquinho mais disso, ele vai trazer a visão dele também. Agora a gente vai deixar alguns takes aqui da viagem para vocês curtirem um pouquinho com a gente, e no final a gente traz o nosso conteúdo de valor. Fechou, galera? Então, espero que vocês gostem dessa dinâmica. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam disso aqui e bora pra cima. Ali, ó, tá vendo que as brasas, olha esse jogo ali. É assim que faz a churrasqueira, só que a churrasqueira normal é bacana tudo que a gente tá achando. Posso deixar aqui? Pode sim. Nossa, vai ser... Tchau, obrigada. Valeu, gente.
Gente, o Gabriel no último vlog esqueceu de me apresentar, então eu fiquei de enfeite ali. Mais ou menos, né? Você até falou um pouquinho. A gente... Não, falei, mas ninguém sabe quem eu sou, né, no caso. Gente, essa aqui é a Laura, minha digníssima. Ela vai fazer parte desse vídeo aqui justamente para trazer a visão dela também em relação a projetos. A gente presta serviço de forma independente, né? Ela presta com os projetos dela, eu presto com os meus projetos. E aí a gente resolveu viajar e teve a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho mais sobre como é que é viajar enquanto a gente toca esse negócio de prestação de serviços que a gente falou lá na intro. Vai ficar olhando pra mim? Não, você vai falar. Primeiro ponto que eu acho muito importante da gente falar é a questão de mentalidade, que eu tinha um pouco dessa crença de que não é possível eu viajar e ficar 100% off de trabalho. Então isso era algo que me travava, até uma questão de merecimento. Então acho que todo mundo, acho não, tenho certeza que todo mundo que empreende, que trabalha, merece usufruir, ter um tempo off, sabe? Pode ser um tempo, se você não curte viajar, pode ser um tempo com a família, ou num restaurante, ou num café. E esse tempo é que vai permitir com que você seja mais produtivo quando você voltar para o trabalho. E para que tudo isso seja possível, para que você consiga viajar de forma tranquila, sem deixar, sei lá, seu cliente na mão, sem deixar algum projeto sem entregar, é importante que você tenha planejamento. Então, sempre que a gente vai viajar, a parte do planejamento da viagem fica comigo, né? O que a gente vai fazer lá, porque se deixasse com o Gabriel ia ser meio triste. Galera, a gente teve uma história de que a primeira viagem que a gente fez junto foi para Porto Alegre, para ver minha família, e o planejamento ele tinha ficado nas minhas mãos. O resultado foi que o resultado foi que chegou no final da viagem, a gente já não tinha mais o que fazer, não tinha grana reservado para a viagem. E aí, enfim, a gente teve que mexer nas reservas. Foi desastroso. Aí, a partir daí, eu assumi o planejamento, porque é algo que eu gosto de fazer, não me custa e ele acha chato, né? Então, acaba dando certo. Desde então, o dinheiro só começou a sobrar das viagens. Exatamente. A gente viaja e sobra e a gente não perde mais tempo. Porque a partir do momento que você vai para um lugar, que a gente foi para Gramado um tempo atrás, lá tem muitos passeios, muitas coisas para fazer. Então, se você já vai com planejamento, fica muito mais fácil. Tanto em questão financeira, a gente faz uma projeção de quanto vai gastar em restaurante, em passeio, ingressos e tal. E aí fica muito mais fácil. Então, tendo esse planejamento em mãos, a gente não perde tempo lá na viagem. E aí a gente consegue otimizar e realmente tornar o tempo produtivo. E dentro desse planejamento da viagem, é importante ressaltar que as coisas mudam. Então, tem imprevisto, várias coisas podem mudar ou dar errado ali. Então, é importante ter flexibilidade dentro disso. Inclusive, esse vídeo era pra gente ter gravado ele inteiro na viagem. Só que a gente quis curtir lá, quis aproveitar, não teve um tempo livre tão grande para que a gente conseguisse sentar como a gente está fazendo agora e gravar o vídeo. Então foi uma decisão que a gente teve, ok. Ia ser muito legal o vídeo inteiro na viagem, ali em ambientes diferentes, em lugares novos. Só que a gente falou, ok, quais que são os prós e contras da gente não gravar. Tipo, isso não ia gerar um grande déficit ali na produção de conteúdo, então a gente escolheu gravar depois da viagem. Então é importante ter essa liberdade dentro do planejamento, né? E a gente entender que tá tudo certo a gente prorrogar algumas coisas. Seria diferente se algum cliente, como aconteceu, mandasse mensagem durante a viagem. Por mais que a gente está 100% off do trabalho, é importante a gente dar uma atenção ali. Às vezes surge um cliente ali do além que não sabe que a gente está viajando. Então a gente pode informar, dar uma atenção, passar um orçamento ali, né, se for possível, óbvio. Então eu acho que é sobre a gente pesar o que faz sentido ou não. Então se um cliente manda mensagem, não vai matar a gente, parar a viagem ali para dar atenção para o cliente responder. Em relação ao planejamento de projetos, é muito importante você ter uma comunicação clara com o seu cliente, né, isso mais para clientes fixos, ou se você está em alguma agência, em algum lugar tal, de você ter essa comunicação clara, avisar com antecedência da sua ausência, né. E às vezes é importante passar para o cliente também que você vai estar 100% off, porque às vezes o cliente acha que você está ali disponível, que você vai conseguir fazer uma arte ou algum serviço, então é importante você ressaltar do tipo, vou adiantar o que eu conseguir para, né, não prejudicar, não passar nenhuma data, e a partir daí ele te passa as demandas que ele tem e você adianta o que você consegue para que não prejudique nenhuma das partes. Também buscar sempre criar os projetos de forma que fique fácil para determinadas edições rápidas. Então, sei lá, às vezes o cliente ele precisa digitar algum número ou algum texto das páginas ou dos criativos, etc. Eu acho que é importante ter algum tipo de backup que seja fácil de editar
e aí, sei lá, qualquer coisa, ele precisa modificar ou algo assim, você manda um áudio para ele, explicando exatamente o que ele precisa fazer dentro da arte, mas que seja tranquilo para ele editar sozinho caso ele precise, né? Ou a equipe dele, enfim, depende do tipo de cliente que tu vai seguir. Inclusive, teve uma vez que eu tava viajando com a minha família, né? O Gabriel não tava. E aí, uma cliente super antiga ressurgiu, assim, depois de 1 ano ou 2, pedindo algo super simples. Só que eu tava sem computador, então não conseguiria fazer. Pelo celular também não. Então, eu pedi pro Gabriel, ele fez pra mim à distância, assim. Eu sei que a gente resolveu em horas ali. Ela já fez o pagamento durante a viagem, então aquela situação foi muito legal, porque a cliente, ela tinha urgência na solicitação dela. E aí, né, por ter esse contato, óbvio que a gente namora, mas tem a parte profissional também. Aí ele conseguiu me ajudar e resolvemos o problema, a cliente saiu satisfeita também. Então é importante você ter uma rede ali onde você possa contar, né? Um network onde você possa delegar algumas tarefas. Esse ponto a gente nem tinha colocado para falar aqui, mas já que a Laura puxou, essa parte de ter essa rede que entre aspas, disponível e de confiança para que tu consiga passar, para que tu consiga delegar alguns projetos, é extremamente importante justamente para esse tipo de coisa que pode acontecer. De fato, clientes podem surgir, novos clientes podem surgir com oportunidades interessantes e aí tu realmente vai ter que se virar ali nos 30. Porque assim, eu sou muito a favor de não deixar oportunidades boas passarem. Então, ter essa rede de apoio junto com outros profissionais que complementam o teu trabalho vai ser muito importante lá na frente. E um outro ponto também é que não adianta nada, né, a gente querer ter uma liberdade dentro da área que a gente está empreendendo, se os clientes não acompanham esse movimento, se os clientes não estão alinhados com isso. E aí que entra o segundo ponto, que são clientes alinhados. É extremamente importante ter isso, porque nem todo tipo de cliente vai permitir essa flexibilidade. Então, vai muito da gente entender qual é o cliente que vai estar alinhado com o que a gente quer. Teve uma época que eu trabalhei numa agência, é até engraçado que um dos valores dessa agência era a liberdade, eles pregavam muito isso. Então, todo mundo que trabalha aqui tem que se sentir livre, tem que poder fazer suas coisas, viajar e tal. Só que eu nunca senti isso. Tinham colegas também que estavam sobrecarregadas. Então, era um contexto difícil, sabe? Porque a empresa pregava algo, só que se eu, sei lá, tenho uma consulta, alguma coisa, tenho que sair com o Gabriel, quero sair com o Gabriel, era muito difícil, era uma tensão, sabe? Quando você fica, sei lá, 1 hora longe do celular e você já fica aflita, ansiosa. Então, essa era uma realidade lá, que eu virava noites, às vezes, trabalhando para dar conta, era tipo 10 carrosséis por dia, algo muito insano. Então, querendo ou não era alinhado com aquilo que eu buscava, por mais que eles pregassem isso, né? Na prática era totalmente diferente. Então, é muito importante que você busque esse tipo de cliente ideal, é óbvio. Não faz sentido se hoje você só tem um cliente fixo e ele toda a sua renda, você fala, não, ele não me dá liberdade, então não faz sentido. É muito importante que a gente dê um passo de cada vez. Então, eu fiquei um bom período nessa agência, quase 1 ano. Me trouxe muita experiência, retorno financeiro, só que da minha saúde mental foi pro saco. E foi um período. A gente tem que entender os contextos e tem que entender algo que o Joel J. ele fala saúde, família e trabalho, né? Não inverta a ordem. Só que ele fala, cara, eu te entendo se tu precisa inverter a ordem agora. Só que é aquilo, precisa ter um tempo, um prazo de validade. Não adianta nada tu falar, putz, vou colocar o trabalho sempre na frente aqui e vai esquecer de viver. Isso não faz sentido. Então, beleza, se tu precisa fazer isso agora, então faz agora. Só que coloca um prazo de validade ou uma meta financeira que seja, para que tu saia desse ciclo e consiga aproveitar a tua vida. Teve um episódio também, recente até, foi esse ano, né, meu bem? Que eu recebi uma proposta muito boa de uma empresa para trabalhar fixo. Eu recebi essa proposta, a galera tava precisando muito, eu atendia o que eles precisavam, tudo ocorreu muito bem, né? A negociação foi muito rápida também, só que isso foi fechado na sexta-feira, se não me engano, no sábado, a gente já fez a reunião, aí no domingo eles já queriam fazer a reunião de novo, na segunda eu já comecei com várias demandas, na terça-feira eu nunca tinha me sentido assim, porque eu nunca trabalhei em agência, né? Que nem a Laura comentou, mas foi a primeira vez que eu saí de casa para comprar picolé com a Laura e, cara, sabe aquela sensação de que, putz, eu preciso voltar rápido para casa porque a galera precisa de mim, porque eu preciso entregar X coisa, putz, eu não vou dar conta. E a gente ficou o quê? 30 minutos fora? A gente ficou 30 minutos fora.
E aquilo ali fez eu perceber que aquele cliente, por mais que ele me pagasse bem, ele não estava alinhado aos meus valores, ao que eu acredito e ao que eu quero da vida. Então, a gente precisa sempre analisar muito bem esses clientes fixos que a gente pega para ver se eles estão alinhados no sentido princípios e valores, não só de moral e ética, mas também do que a gente busca para a nossa vida. Se tu busca, sei lá, viajar, se tu busca ter mais tempo livre para ti, para fazer as coisas que importam para ti, tu precisa encontrar clientes que te deem essa flexibilidade. Atualmente eu atendo uma cliente fixa, né, que ela é brasileira, é dos Estados Unidos, e ela gosta muito de viajar, de aproveitar, ela tira férias com frequência, né? Então foi engraçado que ela tirou acho que 10, 15 dias de férias e logo em seguida foi a minha viagem. Então foi basicamente um mês off assim de trabalho, só que eu agilizei as coisas para que ela não sentisse esse impacto. E aí quando eu comentei que eu ia viajar, que eu ia ficar fora, ela ficou super feliz. Ela falou: "Não, aproveita", e perguntou como foi a viagem. Então você percebe que o cliente ele vai ficar feliz que você vai, sei lá, descansar, voltar mais criativo, né? Vai produzir mais coisas, vai ter mais ideias, porque ele entende a importância disso. Mas se é um cliente ali bitolado, doido, que não tira férias, que acha isso um absurdo, não, é trabalho 24 horas por dia, tal. Daí ele não vai entender porque realmente não é o que ele acredita, não é o que faz sentido para ele. E tá tudo certo. Então cabe a gente se afiliar a pessoas que fazem sentido, né? Tanto profissionalmente quanto de amizade, enfim. E o nosso terceiro ponto aqui é a simplificação, é a gente fazer a simplificação de projeto e automatizar tudo que for possível, tá? Por quê? Porque quando a gente está fora, por mais que a nossa presença não esteja aqui, a gente pode sim automatizar algumas coisas e deixar alguns processos rodando para facilitar ou a nossa volta, ou a nossa saída, ou então até mesmo deixar as coisas rodando enquanto a gente não estiver fora, enquanto a gente estiver fora. Como a gente mencionou lá na frente, é importante ter uma rede de contatos de confiança e que possa pegar projetos enquanto tu não estiver, por exemplo. Então, delegar enquanto tu estiver fora é uma boa opção para deixar a tua operação rodando sem que o teu financeiro ele seja impactado por isso. Óbvio, vai ter ali uma gordurinha do financeiro que vai sair para essa pessoa que tu delegou, mas no geral tu consegue manter a tua operação rodando, trazendo novos clientes e ainda assim mantendo o lucro, mesmo tu não estando presente ali tocando tudo 100%. Inclusive teve uma viagem também, uma outra viagem, ainda não estava com o Gabriel, que surgiu uma demanda de página. Ela é viajadeira, gente. Surgiu uma demanda de página para um cliente muito antigo. E não tinha como fazer, eu não costumo levar o notebook para as viagens, né? Não tenho esse costume. E era um cliente muito antigo. E assim, pelo orçamento que ele tinha, não tinha como eu delegar e lucrar em cima, né? Que é o ideal, você conseguir delegar e ter um lucro em cima. Não tinha como fazer isso, mas pelo relacionamento com o cliente, eu falei, ok, faz sentido passar isso para uma pessoa de confiança, passei para uma menina ali que eu conhecia, então ela fez a página em tempo recorde, ficou melhor do que eu conseguiria fazer, provavelmente. E o cliente ficou super satisfeito. Então, mesmo eu não tendo ganhado nada com aquilo, né, só repassei as mensagens para que ela conseguisse fazer, aquilo manteve a confiança do cliente no meu trabalho, sabe? Eu atendi o que ele queria, era um lançamento ali para a última hora. Então, isso fez com que eu entendesse que, ok, às vezes não é só o dinheiro que importa, mas é o cliente poder contar com você. E óbvio, se eu não pudesse atender, se fosse me prejudicar, não faria sentido pegar essa demanda, né, ou ter feito isso. Mas como era um cliente que estava comigo há muito tempo, fazia sentido fazer esse esforcinho a mais, sabe? Às vezes a gente tá com o bracinho meio curto e fala, não sei pra quem indicar. Se você tem um Instagram, você coloca ali nos stories. Eu lembro que eu fiz isso na época. Falei, gente, quem que sabe fazer uma página de captura, choveu, direct, e aí eu indiquei pra pessoa ali que eu já tinha visto o trabalho mais ou menos, e aí deu super certo essa parceria, ela ficou super feliz também. Então, importante ter essa mentalidade de, ok, eu não posso fazer, só que eu tenho um Instagram, então eu consigo repassar para alguém que vai conseguir, né, realizar essa demanda. No longo prazo, vocês vão ver que relacionamento é muito mais valioso do que dinheiro por dinheiro, seja com outros profissionais ou seja com os clientes que vocês têm. Tá? Isso é algo que talvez tu demore para entender, mas quando tu entender, vai fazer uma diferença enorme no teu trabalho, né? Em ti como pessoa e em ti como profissional também. Tá? Sobre a automatização de projetos ainda, o que a gente consegue fazer aqui para deixar tudo mais fluido? Primeiro, automatizar processo que é repetitivo.
Então, o que a gente faz aqui hoje é dentro de contratos, por exemplo, quando a gente precisa enviar um contrato e tudo mais, a gente tem todo o processo automatizado. O cliente ele preenche um forms ali simples, esse forms já gera o contrato pelo Authentic e o Authentic já envia automaticamente para o e-mail do cliente, por exemplo, tá? Além disso, tu também consegue automatizar todo o teu processo comercial. Hoje eu tenho um SDR específico que faz a prospecção ativa para mim e traz esses clientes. A única coisa que não dá para automatizar ainda nesse processo é a parte da análise, que faz parte da minha estratégia de prospecção, mas todo o restante fica nas mãos dele até o fechamento da venda. E aí, fechando a venda, a gente faz esse processo com o contrato, que já é automatizado, e aí depois é só fazer o onboarding manual ali pelo próprio WhatsApp. E hoje, com as ferramentas que a gente tem, seja de automatização, que nem o Make, o N8N ou qualquer outro tipo de ferramenta de automatização que tu encontrar aí no meio do caminho, tu consegue fazer com que os teus processos eles fiquem muito mais fluidos e dinâmicos. Tá? E esses processos que são repetitivos, cada vez mais tu pode automatizar e tornar eles mais simples, por exemplo. E uma outra solução alternativa a isso é tu ter produtos, infoprodutos, na verdade, que rodem sem necessariamente tu estar ali vendendo a tua hora o tempo inteiro. Né? Então, infoprodutos são uma boa alternativa para que tu consiga manter a tua recorrência, para que tu consiga manter o teu lucro, mesmo estando, por exemplo, viajando ou, sei lá, resolvendo alguma coisa na rua. Enfim, são boas alternativas. Inclusive, pegando ganchos de infoprodutos, já que você tocou nesse assunto, galera, tem um playbook maravilhoso. Se você não sabe o que é, você pode clicar no link da bio para descobrir o que é. Se você ainda não fatura 100k durante o ano, né, como prestador de serviço, esse é um produto que está por um preço ridículo de barato. Ela quase me bateu por isso. Pelo retorno que traz. Então, se você ainda não fatura esse valor por ano, é uma ótima oportunidade para que você comece a prospectar de forma mais assertiva, que você comece a vender seu serviço e comece a cobrar aquilo que você realmente deve e merece cobrar. Galera, eu tenho uma consultoria e dentro de alguns atendimentos que eu fiz, eu extraí muita coisa dos alunos. E aí, com isso, eu peguei, documentei tudo isso em um playbook. Esse playbook ele está custando hoje R$ 37,00 até o dia 21 de novembro. Depois disso vai para R$ 47,00, ainda assim um preço ridículo pelo que ele entrega. E esse playbook ele foi criado exatamente para te fazer atingir R$ 100.000 por ano com a prestação de serviço, mesmo estando sozinho. Ele é como se fosse um e-book, só que focado na prática, 100% na prática. Então todos os capítulos têm prática para vocês executarem e realmente verem progresso durante essa construção, fechou? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui um comentário para a gente saber que esse formato aqui agrada a vocês e para que a gente traga cada vez mais conteúdos, seja juntos ou seja sobre esse assunto, fechou? A gente vai ficando por aqui, valeu!